Ele é jornalista com 19 anos de experiência em comunicação e marketing no setor da saúde, atuando em empresas como a Mil, Rede de Hospitais São Camilo, AC Camargo Cancer Center, Eurofarma e Instituto Central do Hospital das Clínicas. Formado em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2006, possui pós-graduação em comunicação interna pela PUC São Paulo e em gestão da comunicação pela USP. Tem ampla experiência em planejamento estratégico de marketing e comunicação, desenvolvimento e gerenciamento de plano estratégico de comunicação corporativa, gestão e organização de eventos e relacionamento com o mercado. Atualmente é doutorando em oncologia no AC Camargo Cancer Center. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe o jornalista Hugo Pacífico. Hugo, obrigado, meu caro, obrigado por você ter vindo. Que alegria. Que honra! Honra toda minha. Demorou, mas conseguimos marcar. Conseguimos agendar. Estou muito feliz de estar aqui. Há quanto tempo você não veio ao Mackenzie? Eu acho que 20 anos. Desde a sua formação? Desde a formatura, quase 20 anos, né? A tua turma original está fazendo 20 anos. 20 anos agora, exatamente. Hugo, como é que você chegou no jornalismo? Professor, foi um caminho natural, né? A gente sai direto do colégio para uma opção na faculdade, na universidade. Então eu considerava aquela época que eu tinha muito jeito com as pessoas, com as palavras, mas com as pessoas. Eu gostava muito, sempre gostei muito de me comunicar. Então, naturalmente, um curso de comunicação fazia todo sentido. E aí, o Mackenzie, desde sempre, né, com as escolas consagradas, engenharia, direito, um nome super forte, na busca por um curso importante de comunicação, encontrei o Mackenzie e aí cheguei até o jornalismo aqui da universidade. Mesmo sendo um curso novo, né, a gente estava, a sua turma é a quarta turma, não teve um certo receio? Não teve, professor. O nome sempre foi muito forte, então, vindo do colégio também, a gente não tinha essa preocupação, né? Então, essa variável não era importante à época e depois, né, ao longo do curso, ficou claro também que não teria problema algum, pelo contrário, a experiência foi excelente. Você tinha alguma meta, por exemplo, específica de jornalismo cultural, jornalismo político, jornalismo esportivo? Quando você entrou, era aberto? Não tinha uma meta específica, era aberto. Inclusive, a minha jornada aqui permitiu entender o tamanho do mercado de comunicação, né? Essa possibilidade de ou estar numa redação, ou num grande veículo, ou estar dentro de uma empresa, que é o que eu faço hoje, né? Esse mercado corporativo demanda muito por profissionais de comunicação, e eu fui entender isso, né, durante a minha jornada aqui pela universidade. Então, não tinha, como muitos colegas, eu quero trabalhar com jornalismo esportivo, eu quero trabalhar com jornalismo econômico, político, isso para mim não era muito claro. E aí aqui dentro eu percebi que essa carreira executiva e corporativa era uma opção super interessante. Como é que foi esse período na faculdade? Como é que foi essa formação aí? Foi uma jornada e tanto, né? Porque, além do extra classe. Claro, o extra classe foi muito importante. Muito repertório, né, professor? A gente chega muito novo, muito cru. 17, 18 anos. Eu cheguei com 18 anos, mas com uma visão de mundo ainda muito restrita, né? Pela característica essencial do nosso curso, esse espaço da crítica, né? Esse espaço essencialmente da crítica pela excelência, né? Pelo conhecimento e tudo que é discutido dentro de um curso de comunicação, o repertório que a gente conquista aqui dentro é muito interessante. Então, as diferentes disciplinas que a gente teve a oportunidade de cursar, tudo que é discutido, e o extra classe também foi fundamental, né? Movimento estudantil, a participação dos diretórios acadêmicos, a época na Faculdade de Comunicação e Artes, né? A gente hoje tem um nome diferente aqui. Vocês organizavam muitos eventos também, Semana de Comunicação. Né? O próprio Diretório Central, mas muito repertório, né? As disciplinas ofereceram para a gente bastante repertório, isso foi fundamental. Hugo, passados 20 anos, você acredita que ainda é importante a formação acadêmica para um jornalista / comunicador? Tenho certeza disso, professor. Eu até entendo a não obrigatoriedade, acho que é possível não ter a formação acadêmica, acho possível. Mas é isso que a gente acabou de comentar aqui. O repertório que a gente conquista dentro de uma universidade, ele tem uma importância gigantesca.
né? A gente sai com uma visão mais apurada, com uma visão mais crítica e com uma condição de ter discussões mais importantes. Isso dentro de uma empresa, isso dentro de uma instituição ou de uma redação é importante, é fundamental. E não posso cravar, mas me parece que o mercado também exige isso da gente, né? Ao pleitear alguma posição, ao pleitear uma vaga, um cargo, o diploma, a formação ainda é um diferencial, sim. Certamente, eu vou dizer certamente, que eu tenho quase certeza, você não imaginava fazer o que você está fazendo hoje, Não. nem de longe. Como é que foi sua trajetória pós-faculdade? Não imaginava. Às vezes, ainda me sinto um peixe fora d'água dentro das instituições. Ser um jornalista dentro de uma unidade de alta complexidade, dentro de um hospital, ainda é curioso, mas é fundamental. São centros de excelência, centros de alta complexidade e, algumas vezes, centros de crise. Então, a nossa figura dentro de uma unidade é importante, seja para, em alguns momentos, levar para fora a complexidade que existe dentro de um centro de alta complexidade. Então, o que acontece ali em termos de pesquisa científica, em termos de produção de conhecimento, em termos de novos procedimentos que são feitos, desenvolvidos ali, situações mais críticas, né? Então, grandes tragédias, acidentes, eventualmente pacientes notórios, enfim, tudo que contempla, tudo que orbita ali uma unidade de alta complexidade. Mas por que esse papel deve ser feito por um jornalista? Quem nos procura, né, quem nos atende é a imprensa. Então, esse contato, esse relacionamento e essa troca de informações, ela tem que atender alguns critérios, ela tem que ser feita da maneira correta. Então, uma área de comunicação estruturada com jornalistas, com relações públicas, com todos os profissionais da comunicação, essa área consegue atender melhor esses profissionais que demandam a informação, né? Seja independente do tipo de informação que eles demandam. Mas a instituição, tendo isso bem organizado, isso é levado para fora da maneira correta, sem cometer algum pequeno erro ou algum acidente de apuração ou de entendimento para que a informação seja veiculada da maneira mais acurada possível. Retomando essa questão, você saiu da faculdade e foi para... Eu comecei em consultoria de RH, assessment comportamental, e daí para frente já fui direto para a minha carreira em hospitais. Comecei ali na coordenação da comunicação das unidades hospitalares da Rede Amil, e aí depois a C. Camargo, Rede São Camilo, a C. Camargo, e hoje o Hospital das Clínicas ali no Instituto Central. Na tua época não existia rede social, correto? Olha, a nossa equipe, né, na ocasião da Amil, abriu as páginas dos hospitais no Facebook. Então, na minha época de faculdade, a gente ainda não tinha Orkut, talvez. Com essa velocidade. O Orkut já existia, mas não com o papel que tem hoje, né? Hoje a rede social tem um papel quase que fundamental, né? Então, não, era bem diferente, era mais tranquilo. Hugo, também não existia uma figura que eu sempre faço essa pergunta porque ele está em todas as áreas, mas eu imagino que na tua área é um pouco perigoso essa presença. Como é que você vê a presença do influenciador? O influenciador, na minha opinião, de verdade eu acredito que é um caminho sem volta. É importante que a gente tenha os influenciadores, é um trabalho importante, mas eu acho que a gente tem que separar um pouquinho as coisas quando a gente trata sobre esse tema. Então, o influenciador, tudo bem, a gente tem o lifestyle, a gente tem o marketing de influência, a gente tem o jornalismo, isso são coisas diferentes. Uma coisa é aquela pessoa que gosta de compartilhar a sua rotina nas redes sociais. Então, eu acordei de manhã, eu consumi granola, eu consumi aveia, isso é muito bom para mim porque melhora a minha digestão e eu tenho um dia melhor. Isso é um comentário, isso é um exemplo, isso pode ser um lifestyle. Outra coisa, vamos extrapolar, professor Drauzio Varela. E aí ele vai falar sobre a granola, sobre a aveia, só que aí ele ouviu uma fonte especializada, ele viu trabalhos publicados, isso funciona para que grupo, qual a microbiota do corpo dessa pessoa, isso funciona para quantas pessoas, há quanto tempo, cruzamento dessas informações, e aí ele tem um produto final para colocar nas mídias dele. Então, é diferente a forma que você
faz essa influência. Ou por gostar de compartilhar os seus hábitos ou qualquer outra coisa, ou da maneira apurada e com o rigor jornalístico, o rigor que a profissão exige. E ainda tem uma terceira via, que pode ser a empresa de granola que te contrata para fazer essa influência, e aí é o marketing por influência. Então, sim, o influenciador, bacana, é importante, só que nós como consumidores da informação, precisamos saber separar um pouco da onde que vem e por que vem os diferentes tipos de conteúdo. Quando eu te perguntei que nem sonho você imaginava na faculdade estar fazendo o que você faz hoje, a gente nem trabalhava tanto com corporativo, não era assessoria de imprensa, jornalismo empresarial não era uma coisa tão falada naquele momento. E hoje o que a gente percebe é que você tem muitos companheiros seus que vêm conversar comigo aqui, que estão na comunicação, mas não estão na redação tradicional. Sim. Qual é a formação que um profissional hoje deve ter, talvez até diferente da sua, para ter essa visão de que ele pode atuar em vários setores da comunicação? Olha, é importantíssimo a gente ter em mente as possibilidades que o curso de comunicação ou o curso de jornalismo, as possibilidades que estão disponíveis para a gente atuar. O mercado corporativo é enorme, né? Hoje a gente tem várias frentes dentro de uma empresa, seja a frente de sustentabilidade e os reportes de sustentabilidade que estão super em alta, a própria frente de assessoria de imprensa dentro da empresa, que é essa área dentro da empresa que gerencia as agências que cuidam dos trabalhos que são desenvolvidos. A gente tem as frentes de comunicação interna, a gente tem as frentes de eventos. Então, esse profissional, ele cuida de várias atividades, várias necessidades que a empresa tem. Então, a formação que a gente recebe dentro da faculdade, ela é utilizada em todas essas frentes. A gente sai com um repertório, a gente sai com um entendimento. E dentro da faculdade também é possível nortear, né, quem já tem mais claro o caminho que gostaria de seguir, é possível nortear. Então a gente vai olhar para algumas matérias com mais cuidado e já pensando num objetivo futuro. Além da formação na faculdade, existem milhares de opções de pós-graduação, eu fiz algumas que justamente me ajudaram nessa preparação executiva para poder conduzir esses trabalhos, né, de uma maneira mais assertiva. Então, assim, existe formação específica para isso e o mercado está pronto para absorver esse tipo de profissional, sim. Especificamente na tua área, como foi o desafio de trabalhar durante a crise da Covid? Professor, como jornalista, foi uma das coisas mais incríveis que eu tive a oportunidade de fazer. Tá dentro de uma unidade de alta complexidade durante o período da pandemia. Foi um período super triste, né? Que a gente passou diante de tudo o que aconteceu, mas é uma responsabilidade muito grande para a nossa equipe e muito interessante, né? A gente, na ocasião, eu estava dentro de um centro de excelência que cuidava basicamente de oncologia, de câncer. Então, a gente tinha a missão de levar para fora uma informação apurada, uma informação relevante, para que quem precisava ficar em casa, como, né, a gente precisava de fato pôr em prática o Fique em Casa, mas quem precisava ficar em casa, só que não abandonar o seu tratamento oncológico. Então, como é que eu fico em casa e interrompo uma sequência de quimioterapia? Não era possível. Então, essa conscientização, né, se todos respeitarem o Fique em Casa, a gente tem espaços mais seguros para quem precisa transitar, e tudo isso fez parte do nosso projeto de comunicação nessa fase. Então, a gente foi para o Brasil inteiro com mensagem apurada, com mensagem, né, com embasamento científico, para poder mostrar isso para a sociedade. A gente teve sucesso, a gente viu os pacientes voltarem para os seus tratamentos mesmo durante o período da pandemia. Isso foi muito importante, foi até emocionante receber alguns pacientes com recorte de jornal e falar, isso aqui me ajudou a não interromper o meu tratamento, foi importante e foi muito satisfatório. Mas foi um desafio tremendo, a gente não tinha informação, a gente não sabia o que estava acontecendo, e aí foi um trabalho muito bonito. Até porque, se a imprensa sofreu com as fake news, vocês também devem ter sofrido. Puxa vida,
acho que todo mundo se recorda daquele consórcio de imprensa que foi Sim, sim. montado, né, para que a gente pudesse ter as informações mais apuradas. A gente fez parte disso, a gente fechava os números, né, números de pacientes que estavam tratando com Covid, sem Covid, os recuperados, montava todo um paper, mesmo um material, para enviar para esses consórcios, para ajudar na apuração e, de fato, a gente ter ideia do tamanho do problema que a gente vivia naquele momento. Então, puxa vida, fake news prejudicou bastante, mas eu enxergo as fake news como uma grande oportunidade para a nossa imprensa tradicional também. Né? Se hoje a gente tem muitos canais que produzem muita informação não verdadeira, há a possibilidade de realizar um excelente trabalho de apuração por parte dos canais e dos veículos chamados tradicionais e combater isso com informação chancelada, com informação apurada e aí, de fato, cumprir o papel e a missão do jornalismo, né? Que é, de fato, levar a melhor informação para a população. Então, eu vejo isso como... a gente, né, falou muito sobre uma possível crise de imagem da imprensa e dos canais, mas há uma oportunidade também de a gente reverter isso com o que há de melhor numa informação apurada. O que mudou nesses 20 anos na comunicação? Eu acho que mudou muita coisa, né? O senso de urgência, talvez com o WhatsApp, com essa necessidade instantânea de responder, o estado de alerta, esses canais, né? Então, as fake news agora, a dimensão que isso ganha. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Então, acho que esse meio, esse canal digital, né, trouxe muita coisa no sentido, né, de mudança para a comunicação e para o jornalismo. Mas a essência ainda é a mesma. A importância da apuração ainda é a mesma, né, entregar um material com responsabilidade ainda é feito da mesma forma. Então, essencialmente, né, a comunicação ainda tem a importância que sempre teve. Fazendo um balanço aí da sua trajetória, o que você diria para aquele rapaz que vinha de bermuda à tarde ali, meio-dia, vamos lá no Dacan, o que você diria para aquele cara que nem pensava em fazer o que ele faz hoje? Eu diria vá em frente, e uma frase que eu escutei durante a pandemia, se eu pudesse dizer isso a ele, com certeza eu diria que comunicação de salva vidas. Isso. Se eu pudesse, eu mandaria esse WhatsApp para ele e falar, jornalismo apurado e comunicação de qualidade também salvam vidas. Você acha que essa questão ética da apuração a faculdade te deu? Sim. Né, a faculdade, por essência, nos obriga a seguir o rigor científico. A gente tem aulas de metodologia, aulas de ética, a gente tem que entregar um trabalho final e exige um rigor. Esse rigor está presente, né, na nossa profissão, no nosso meio. Então a gente aprende aqui a, de fato, apurar, pesquisar, até a profundidade necessária, né, para que a gente entregue um material final com responsabilidade. Então, sim, a gente aprende isso aqui, sim, e a gente leva isso para a vida. Dá para levar para a vida, né? Algum arrependimento de ter feito jornalismo? Nenhum. Talvez, não é um arrependimento, acho que eu quero mais. Quero estudar mais, quero aprender mais, quero conseguir concluir meu doutorado, que é justamente sobre a importância da imprensa na prevenção do câncer. Quero levar isso adiante, quero transformar isso num material que consiga, e aí no bom sentido, influenciar pessoas e novos profissionais e a nova geração de jornalista que está chegando. Então, não é arrependimento não, eu só quero mais, eu quero continuar. Hugo, é bom saber, né, para a gente é muito interessante saber os caminhos, né, que vocês estão, e o teu, para mim, eu acho que é pelo menos até agora, o mais diferente, né? Curioso. Que é curioso e atuar numa área que é importantíssima, né? Acho que a gente só percebeu isso durante a pandemia, mas a gente percebeu na pandemia como espectador da imprensa tradicional, né? Sim. A gente não sabia o que estava por trás ali, quem eram essas pessoas que passavam as informações, que ajudavam, na realidade, a imprensa e é um papel fundamental, até porque a gente não sabe se, esperamos que não, mas nunca se sabe, né? Se vai vir uma crise aí. Puxa vida. Futura, né, de saúde. Então, acho que esse teu papel é importantíssimo e fica aí também como lição para os nossos alunos. Obrigado, viu? Imagina, é o maior prazer do mundo. Se eu puder contribuir de outras formas, vamos te convidar para conversar sobre isso com os nossos alunos também. O maior prazer do mundo. Obrigado. Conta sempre comigo.